Eu fui estimulado pelos demais pastores da igreja a trazer o tema da saúde mental. Não só por causa do Setembro Amarelo, mas também por causa do Setembro Amarelo. Todos nós aqui ou temos alguns padecimentos mentais, transtornos, na linguagem técnica, ou os temos na nossa família ou em pessoas próximas de nós. Há não muito tempo, nós enfrentamos uma triste realidade de uma jovem, muito jovem, ainda adolescente na verdade, que atentou de modo lamentavelmente definitivo contra a sua própria vida. Nós temos entre nós adolescentes e jovens com muitos transtornos emocionais ou mentais. De um lado, isso mostra como mérito da nossa igreja a capacidade de acolher. E muitas vezes também de socorrer, ajudando as famílias a não lidar com questões tão poderosas, algumas além de nossa própria capacidade. De outro lado, nós somos parte da sociedade, tanto da sociedade como um todo, como da, chamemos assim, sociedade evangélica, onde há muitas ilusões, muitas mentiras ditas sobre o tema da saúde mental. É muito comum, infelizmente, que alguns pastores que são líderes em termos de audiência midiática dizerem em alto e bom som, eu ouvi, eu li, posso testemunhar infelizmente isto, que depressão é falta de Deus no coração. É impressionante que a pessoa que disse isso se formou em psicologia. Está no livro sobre o tema que essa pessoa escreveu. Porque nós enfrentamos uma tremenda crise, entre outras, que eu chamaria genericamente de crise da superficialidade. Nós amamos uma futilidade. Alguém comentava comigo que até aqueles canais mais sérios de televisão se dobraram à fofoca, a fazer programas de fofoca, sem nenhum compromisso com a verdade dos fatos. Faz sucesso. Nós estamos muito acostumados a nos contentar com a mensagenzinha de 6 ou 7 linhas que recebemos pelo WhatsApp, colocando, inclusive, peso ainda maior sobre as vidas das pessoas. E, às vezes, nós entramos nesta mesma onda, provocando dores ainda mais agudas. Porque quem sofre não precisa ouvir que é culpado porque sofre. Embora não seja verdade que ele sofra porque é culpado, mas quando isso lhe é dito e repetido, se torna uma lamentável verdade. A vida, gostaríamos que fosse simples, mas não é. Quando viajamos de avião, gostaríamos que a aeromoça ou o aerorapaz lá nos recebesse, bem-vindo a bordo. Daqui a pouco o comandante diz, obrigado por escolher a nossa companhia, queremos fazer da sua viagem a melhor viagem possível. Agora são tantas horas, estamos a X pés de altura e às tais horas vamos descer no aeroporto X, lá o tempo é assim e assim. Eu cá comigo acho muita pretensão, né? Quem garante que vamos chegar? Isso serve para o avião, que é o mais seguro dos meios de transporte, como segue para o transporte pessoal.
Mas aí, durante a viagem, de repente, o comandante volta a falar. Aí ele diz: pedimos a todos que verifiquem se os seus cintos estão bem apertados, porque vamos passar por uma área de turbulência. É assim a vida, gente. A gente enfrenta turbulências, às vezes em nosso coração, às vezes na alma do nosso querido, nosso pai, nosso filho, nosso esposo. Assim é a vida. Nem sempre na brincadeira, na gíria militar que nós incorporamos, o céu é de brigadeiro. Às vezes é cheio de tempestades aéreas. Ou o mar, quem faz cruzeiro aqui, quantas vezes o cruzeiro acabou até sendo interrompido em função das dificuldades climáticas. De igual modo, é só uma referência, uma metáfora sobre a nossa vida. A nossa vida é feita de céu de brigadeiro, mas é feita também de inúmeras tempestades, turbulências. Algumas que poderíamos ter evitado, é verdade. E outras que outros poderiam ter evitado, é verdade. Mas outros que não temos a menor ideia de como elas aconteceram. Nós sabemos algumas causas para o câncer. Nós não sabemos todas. Um ou outro, quem sabe, possamos evitar, mas não todos. Quando eu tive câncer de próstata, então eu pesquisei o porquê. Óbvio, quem é que não pesquisa porquê? Estava lá. Pode ser hábitos de vida. Quais? Pode ser herança genética. O que eu tenho com isso, por exemplo? E uma série de causas que eu não tinha nada a fazer com elas, nesse caso muito específico e muito particular. A única coisa séria era, faça exames para descobrir se está. Mas o resto a gente não tem como fazer. Veja o câncer de mama. O que a mulher pode fazer para evitar? Ainda não sabemos com precisão isso. Mas aí vem alguém e diz, pecado. Gente, isso é, perdoa a expressão, uma patologia da fé. Não tem nada a ver com a fé. Nossos problemas de saúde vêm para todos nós. Nossos problemas de saúde física vêm para todos. Nossos problemas de saúde mental vêm para todos, independentemente da sua fé. A fé nos ajuda a lidar com, mas nem sequer explica a nossa dor. Precisamos abandonar, eu sei que os irmãos aqui não estão nessa galeria, a superficialidade, em simplificar as coisas. Fulano de tal tem um filho autista, é porque A, B ou C. Ninguém sabe. Como é que nós, lendo lá um textinho de WhatsApp que nos mandaram, isso aqui é por isso, por isso e por isso. Ninguém sabe. É porque os pais são mais velhos. E quantos pais são jovens e também têm filhos com essa síndrome ou outra? Mas a gente tem uma necessidade, eu estou assim um pouco agitado, porque a gente vê essas coisas acontecendo. E penso que a igreja tem que ser um lugar terapêutico, graças a Deus, porque nós acolhemos todo mundo nessa igreja. Isso nós podemos dizer. Aqui nós temos esquizofrênicos, aqui nós temos autistas, aqui nós temos pessoas com síndrome de Down, aqui nós temos depressivos, ansiosos, aqui nós temos pessoas com síndrome de pânico, por exemplo. E nós acolhemos. Isso é maravilhoso na igreja. Eu acho que a igreja é a única organização que faz isso. Um clube não faz isso. Um trabalho, um emprego só faz isso se for obrigado por lei. Mas nós fazemos isso por amor. Amor de Deus em nós. Graças a Deus. Vamos continuar nessa, mas não vamos aceitar esses discursos pré-fabricados
que são discursos satânicos, malignos, que impõem às pessoas, além da sua dor, mais dor ainda. E às vezes com versículo bíblico. E aí acabou, não tem mais argumento. A Bíblia disse, mas será que ela disse mesmo? Gente, eu só estou introduzindo o assunto, nem comecei. Já vou ter que terminar porque o tempo já acabou. Mas não há problema com isso, mas quero deixar esse libelo, esse desafio a abrirmos mão de uma visão superficialista, simplista da vida. Eu vou ler um salmo para os irmãos. Quando eu li esse salmo pela primeira vez há algum tempo, eu disse, o que esse salmo está fazendo na Bíblia? Até eu observar que um terço, se não a metade dos salmos, é de reclamação, é de queixa, é de lamúria. Sabe por quê? Porque é o retrato da nossa vida. Salmo 88, pode acompanhar aí. Ó Deus eterno, diante de meus olhos, ó Deus eterno, diante de ti, meus dias e minhas noites tenho passado, pedindo que venhas me curar da minha depressão. Ouve com carinho a oração que te tenho apresentado. Vivo num mar agitado de angústias, esperando apenas a morte chegar. Não há esperança para mim. Está difícil até mesmo respirar. Bem, vamos continuar no Salmo, que daqui a pouco vai ter alguma outra coisa mais interessante, mais de louvor, não é? De exaltação ao Deus eterno. Vamos ver, vamos continuar. Verso 5. Sou como alguém à morte condenado, como alguém aguardando apenas ser sepultado. Sou como alguém que abandonaste e já não mais abençoas. Sinto-me como alguém que já foi sepultado, como alguém pelas sombras da morte cercado. Sinto-me como alguém de quem tens raiva, sozinho para sobreviver no mar agitado. Procuro por amigos, mas se afastaram. Como se cumprissem ordens tuas. Eles nunca estão aqui para me consolar. Sinto-me como amarrado à cama, sem condições de me levantar. Choro tanto, mas tanto, que minhas lágrimas acabaram por secar. Ainda consigo orar, ainda consigo minhas mãos para te levantar. Na minha angústia eu te pergunto, que podes fazer aos mortos? Nada. Podem os mortos te louvar? Não. Os túmulos testemunham tua bondade? Nunca. Nos abismos se celebra a tua graça? Jamais. As trevas percebem teus milagres? De modo nenhum. Na terra do esquecimento se fala do teu amor? Não. Quanto a mim, estou vivo e toda a madrugada sem falhar. Oro para pedir que venhas me ajudar. Até quando me abandonarás? Até quando me evitarás? É crônica a minha depressão. Mas agora cheguei ao fundo do poço. Vou morrer. Não sei mais o que fazer. Por que descarregaste contra mim a tua ira? Queres acabar comigo? Ao que parece. Pois o medo me cerca, o pânico me domina. E para piorar, não tenho ninguém, nem amigo, nem parente, nem colega para me ajudar. Ponto final. Nenhuma palavrinha, mas eu espero em ti. Eu sei que vais me acolher, que vais me socorrer. Não, acaba assim. É claro que há outros salmos. O próximo, 89, tem outra pegada. Mas aqui, o Espírito Santo de Deus inspirou esse autor para falar da sua dor. E quando ele fala da sua dor, ele fala das dores de muitos de nós. Porque Deus se importa com as nossas dores. É por isso que o Salmo foi preservado. Se eu fosse o editor dos Salmos, eu não publicaria este. A mensagem não é muito boa. É só lamento, desespero, angústia e solidão. Mas é assim que Deus faz. E aqui eu me vejo e eu então posso me retratar. Então eu quero dizer, mais uma vez, vamos deixar
essa ideia superficial de pensar que tudo aquilo que de ruim nos acontece é por causa do pecado que nós cometemos. Às vezes é, às vezes não. Eu sou completamente surdo do ouvido esquerdo. E o direito já não está lá grandes coisas. Não fiquei surdo porque eu pequei ou porque meus pais pecaram. Eu tinha meses de idade. Deus tem um propósito, não tem propósito nenhum, gente, é surdez. Claro que Deus transformou isso numa coisa boa para mim. Já contei isso. E não podia jogar bola, porque saía sangue, não podia subir em árvore, não podia nadar, nem andar de bicicleta. Só tinha uma coisa para fazer, ler. Então eu fui ler, é o jeito. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Só isso. Mas a surdez foi a surdez. Ele deu um jeito de mudar o GPS da minha vida. Mas o GPS estava ali. Surdez. Ponto e acabou. Durante grande parte da minha vida, quase toda ela, eu tinha medo. Eu sempre repito isso. Eu não tenho medo de nada. Medo não existe no meu vocabulário. Medo de nada, medo de multidão, medo de altura, medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Se tem um cara corajoso, sou eu. Mas eu passei a vida inteira com medo do escuro. Ridículo, né? Ridículo. Para ir ao banheiro, eu acendia todas as luzes da casa, de noite. O bicho-papão vai me pegar. 50 anos de idade, o bicho-papão ia me pegar. É ridículo, né? Ridículo. Mas era verdadeiro. Era real. Não existe bicho-papão, mas para mim existia. Na forma de um cachorro preto. Que a minha infância toda, eu acordava com o cachorro preto me atacando e eu caía no abismo. Não foi pecado. O que foi, eu não sei. Mas que o troço me apavorou a vida inteira, me apavorou. Graças a Deus eu fui curado. Participando aqui do Celebrando Transformação, só falando que eu tinha medo. Eu tenho medo do escuro. Quando eu acabei de falar, não tinha mais medo. Que às vezes é fácil resolver, é só falar sobre. O Celebrando me permitiu isso. Estou dizendo que Israel tem medo do escuro, ou tinha no caso, porque é o pecado. Que pecado, gente? Eu era menino. Já sonhava que um cachorrão preto ia me pegar. Não houve pecado. Então eu quero continuar ainda dizendo o seguinte. Quando você pega o que a Organização Mundial de Saúde descreve como plenitude de vida, como bem-estar, tudo que ele fala ali, bem-estar físico, profissional, sexual, moral, emocional, tem uma palavra na Bíblia para descrever isso. Shalom. Que a gente traduz como paz. No grego virou eirene. Eirene é ausência de guerra, de conflito. Mas o shalom não é isso. O shalom é mais do que isso. O shalom é a integridade de vida. É aquilo que Jesus chama de vida completa. Isso é shalom. E Jesus veio para nos dar shalom, vida completa, mas as intempéries da vida. E eu tenho pensado muito nisso. Como é que nós educamos nossos filhos? Porque esse é um problema que todos nós temos. Ninguém aprendeu a ser pai. E aí, depois de 30 anos, descobre que fez tudo errado, mas as consequências estão lá. Às vezes dá para resolver, já contei aqui também, que o meu pai me batia, porque eu esquecia as coisas. E até hoje eu esqueço tudo, meu irmão. Fala uma coisa comigo, penso que eu vou lembrar, eu esqueci. Eu não gosto de esquecer, mas eu esqueço. Eu tenho uma memória muito boa, mas essas coisas, onde estava o dinheiro, onde estava a caneca, eu não tenho a menor ideia onde é que estava. Perco tudo, eu perdia tudo. As chaves da minha casa eu perdi
todas elas, todas, ao ponto do meu pai dizer, chave na mão dele, nem pensar. Me dava na mão e eu perdia. Não tinha a menor ideia onde é que estava. Sumia, desaparecia, nunca era encontrado. Aí ele me batia. A maneira de me educar não deu certo, não ajudou em nada. Até hoje eu tomo minhas providências, não carrego nada na mão, se eu carregar vai ficar lá onde eu fui, então eu não carrego. Mas aí, no meu caso, teve um final feliz. Um dia eu sentei com ele, 20 e poucos anos, falei, pai, o senhor me batia porque eu esqueci as coisas, né? Recados, dinheiro, chave, Ele disse, me perdoa, eu estava errado. Tudo resolvido, mas eu podia ficar tão magoado, não foi o caso, nem era o caso. Lidava bem com esse problema, meu pai estava errado, eu não ia ficar fazendo escarcéu disso, toquei a minha vida. Mas foi muito bom ele me pedir perdão e continuamos sendo os amigos que nós sempre fomos, mas nem sempre é assim. Quantos de nós crescem ouvindo do seu pai que é preguiçoso? Não vai conseguir nada na vida. Você não vai se realizar. Não adianta, você não vai conseguir, você é burro. Parece que o que eu estou falando não existe. Mas existe. Muito mais comum. Por quê? O pai estava com raiva. Não interessa. Falou. Está falado. Até hoje eu vou atravessar uma rua. Eu ouço minha mãe falando, cuidado ao atravessar a rua. Isso já tem quase 70 anos. No caso, uma coisa boa, né? Coisa boa. Eu já fui atropelado quase várias vezes por não ter esse cuidado. Então, ela já sabia que eu ia poder correr esse risco. Então, eu olho bem, quase sempre, olho bem para não ser atropelado. Uma coisa boa. Mas se fosse uma coisa ruim, felizmente, meu pai nunca cometeu esse tipo de erro. Pelo contrário, ele dizia que eu ia conseguir, que eu era bom. Não para mim, para os outros. Os outros me contavam, seu pai falou, meu pai falou, tá beleza. Mas ele não falava não, durão, né? Sabe aquele pai durão? Bobão? É isso. Então você não vai ser um pai bobão, durão. Você tem que falar com o seu filho que você o ama. Você tem que colocar mais, desculpe eu me alongar aqui, colocar mais ênfase nas virtudes do seu filho, não nos defeitos, talvez ele tenha. E você não tem? O garoto, a menina está em formação, não sabe nada da vida, você quer que ele age como adulto? Esse é um dos problemas. Penso eu, porque tem tanta criança, adolescente, jovem, sofrendo de transtornos mentais, em parte, porque, além das heranças familiares, a nossa sociedade os empodera. Você criança pode tudo, você jovem sabe tudo, só que ele não tem maturidade para lidar com essa responsabilidade. E se torna altamente negativo, e algumas crianças, alguns adolescentes, alguns jovens simplesmente desmoronam. Porque, vocês sabem disso, cada um de nós é diferente. No meu caso, por exemplo, meu pai falava aquilo, você perde tudo, não sei o quê, aquilo não tem nenhum significado para mim. Mas outro filho podia dizer, realmente eu sou um fracasso. E ter sua vida alterada por aquelas palavras. Felizmente, graças a Deus, não foi o meu caso. O que eu estou dizendo, irmão, irmã, é que nós não podemos nos deixar subjugar pela superficialidade. Eu vou terminar, porque eu tenho que fazê-lo, dizendo, primeiramente, algumas concepções equivocadas sobre saúde mental, sem as comentar. Somos mentalmente saudáveis ou mentalmente doentes? Não. Nós podemos ter áreas da nossa vida mental saudável e áreas da nossa vida que não são saudáveis. Nós somos seres complexos. Doença mental é demonstração de fraqueza. Aí temos os grandes exemplos da Bíblia, que podemos lembrar aqui de pessoas muito fortes. Moisés liderou uma multidão pelo deserto, mas às vezes tinha acesso de raiva. E a Bíblia registra, só para ilustrar.
Jeremias vai confiar em Deus assim, sei lá onde. Mas ele disse, Senhor, o Senhor me enganou. Mandou eu profetizar, eu vim aqui, profetizei, botei o dedo na ferida, na cara do rei, e o rei está lá bem bom no palácio, eu estou aqui na cadeia. O Senhor me enganou, mandou falar, eu falei, o Senhor pagou o pato, não é eu, foi eu que paguei. Está na Bíblia, mostrando a nossa complexidade, nossa grandeza. Pessoas com doença mental são perigosas. Uma das pessoas mais doces que eu conheço tem uma esquizofrenia muito profunda. Tinha alguém mais doce em nossa igreja do que a Bianca? Alguém conheceu alguém mais doce do que a Bianca? Orasem. Lamento os que não a conheceram. Todos os remédios para a saúde mental devem ser evitados. Irmãos, nós evangélicos temos culpa nesse cartório. Quantas pessoas são medicadas por um psiquiatra, tomam um remédio e nós nem sabemos que ela vai ao psiquiatra. Está tudo equilibrado. Aí houve um maluco qualquer e diz, em nome de Jesus, está curada, larga o remédio. Tem que ser preso quem diz um negócio desse. E a pessoa adoece outra vez. Estava tudo bem na sua vida. Mas malucos não faltam. Desculpe aqui os malucos. As palavras, difícil usar as palavras, né? Mas as pessoas sem noção, melhor assim é menos ofensivo, as pessoas. Desculpem, aqui é a minha falha. Uma pessoa, certa vez, tomando um remédio, eu nem sabia que tomava remédio. Anos aqui conosco, me ajudava numa área da igreja, e aí eu notei que ele mudou de comportamento, tentei me aproximar mais um pouco, não consegui captar nada, e veio a esposa dele me procurar e disse, olha, o fulano parou de tomar o remédio. Ele foi lá na casa da família dele, todo mundo lá toma remédio, e todo mundo decidiu que não vai mais tomar remédio. Uma tragédia. Toda a família foi tragicamente ferida por aquela decisão insensata que ele concordou. Eu o chamei, comecei a conversar com ele, naquele disseca Lourenço, etc. Aí ele levantou a cabeça e disse, você está me dizendo que eu devo voltar a tomar remédio? Levantou-se e foi embora. E não toma remédio. E não tem mais nenhuma saúde mental. Um grande prejuízo para si e para a sua família. Remédio é uma providência de Deus. Vacina é um dom de Deus. Antibiótico é uma maravilha. Tem aqui o Dr. Neves, né? Nos falou de catarata. Vocês se lembram, os mais velhos aqui? Cadê fulano de tal? Ficou cego. Teve catarata. Hoje ninguém mais fica cego por ter catarata, porque a medicina, a providência de Deus, faz com que as cirurgias aconteçam e os olhos voltam a brilhar outra vez. É bênção, não é maldição. Tanto remédio para sintomas de ordem física, quanto os remédios para a ordem mental ou emocional. Quando nós buscamos ajuda, outro equívoco, as pessoas mudam conosco. Parcialmente é verdadeiro, mas nunca devia ser verdadeiro. Eu digo o seguinte, se você disse, olha, agora eu estou no psiquiatra, e a pessoa muda com você, ela nunca foi sua amiga. Está perdendo nada. Ou nunca foi sua amiga, é uma tremenda ignorante. Estou sendo direto. Fuja, fique longe. Por quê? Repito, nós temos que ser sinceros, transparentes, claros, e não nos esconder e sofrer.
Por isso que a Bíblia escancara. Você lembra de Elias? Elias teve um episódio de depressão, transtorno de pânico, na verdade. E saiu feito um sem noção, até encontrar uma caverna. Encontrou uma caverna e disse: eu quero morrer. Elias, que tinha derrotado os profetas de Baal, abençoadíssimo por Deus. Aí alguém me escreveu que aquele episódio de Elias foi porque ele pecou. Para com isso. Foi um problema psicológico que ele enfrentou diante das ameaças da rainha Jezabel. Aquilo cresceu dentro dele por alguma razão e ele teve aquele episódio. Só isso, nada mais. Eu quero então terminar assim. Está num bom dia que eu escrevi um dia desses aí. Eu vou continuar, viu, irmãos? Hoje só foi mais um desabafo, eu vou continuar. O meu projeto era falar no primeiro culto das três grandes mentiras sobre saúde mental e no culto das outras, as 3 grandes verdades. Nem comecei, então fica para um próximo dia. Vamos lá, então. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Se a ansiedade lhe impede de fazer com alegria o que sempre fez, você precisa de ajuda. Se a depressão lhe levou o prazer de viver, você precisa de ajuda. Se o noticiário político ou policial lhe perturba, ao ponto de lhe tirar a vontade de sair de casa para trabalhar, estudar, cultuar, se divertir, você precisa de ajuda. Se anda evitando se encontrar com as pessoas com quem sempre conversava, como se agora fossem desprezíveis ou inimigas, você precisa de ajuda. Se acha que o mundo está contra você, você precisa de ajuda. Se não vê nenhuma chance de realizar os projetos que antes o empolgaram e agora nem mais os tem, você precisa de ajuda. Se sente que não está bem, você precisa de ajuda. Se faz coisas que ferem as pessoas ou a você, você precisa de ajuda. Se acha que ninguém o ama, nem mesmo Deus eterno, você precisa de ajuda. Se está sofrendo fisicamente, você precisa de ajuda. Se está sofrendo mentalmente, você precisa de ajuda. Receber ajuda é a esperança reacendendo a vida no seu coração. No Salmo de Isaías 41:13, Deus eterno diz: eu pego você pela mão e lhe digo: não tenha medo, porque vou ajudar você. Desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, mesmo que essas palavras aqui não se apliquem a você, possam ajudar você a lidar com essa dificuldade com pessoas próximas a quem você ama tem lidado. Esteja sempre atento, diz o provérbio 4:23, especialmente aos seus desejos e pensamentos, porque a mente é que governa todas as áreas da vida. Ou como está no provérbio 17:22, o coração amargurado provoca danos irreparáveis à vida, mas o coração alegre faz bem à saúde. Nós temos acolhido as pessoas com dificuldades mentais. E assim devemos ser, para que aqui se gere mais saúde, nunca doença. Que os nossos lábios estejam a serviço do shalom de Deus, não da enfermidade, das soluções, não dos problemas. Porque Jesus Cristo veio, está em Isaías 52:53, está em João 10, para que tenhamos shalom, vida completa, vida plena. Vamos ficar em pé e vamos então nesse momento levantar as nossas vozes e cantar essa música que é o Salmo 142, que também fala, um salmo de queixa, como o 88, mas que termina de uma outra forma mais positiva para cada um de nós.
Meu Senhor, eu clamo agora, termina a música. Ó, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Seja esta a sua oração, porque é a minha oração.